Ok, então, pessoal, hoje nós vamos desenvolver um outro joguinho, certo? Ele é simples, na verdade, não é como a última aula, que ele foi um joguinho completo. Então, hoje ele é um pouco mais simples em relação à completude dele, mas ele tem algumas coisas interessantes, tem algumas pecinhas interessantes que a gente pode usar para os nossos games também, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês agora a minha tela. Então, vamos lá. Compartilhamento, eu vou compartilhar o desktop e eu vou ajustar aqui o nosso ambiente para eu poder ver o chat enquanto vocês falam alguma coisa, vocês tiram dúvidas, tá? Então, aqui está a minha página, certo? Durante o desenvolvimento, vocês podem fazer perguntas, tá? Então, qualquer coisa vocês perguntam ali no chat ou via áudio. Às vezes, se eu demorar para ver o chat, porque às vezes eu estou sei lá, concentrado aqui na implementação, vocês me chamam ali no áudio, tá? Que daí eu vou ouvir também. Ok, então, lembrando vocês, né? Então, nós temos a minha página de games, nós temos a parte aqui de concepção ali, temos a parte do libgdx com Java e Android Studio, que eu tenho várias implementações aqui que vocês podem utilizar, né? Então, que nem eu estou fazendo aqui, eu vou implementando. Na verdade, que vocês vão encontrar os recursos e o código. Por que eu não coloco o projeto completo? Porque o projeto completo do Android Studio ele é grande, vem com um monte de coisa lá, que é para compilação e gerenciamento do projeto, que não vem ao caso. Então, o negócio é vocês irem lá, criarem as classes e colocarem esse código na casa. Então, vocês criam lá do zero, que nem a gente vai fazer aqui, e colocam as classes lá, né, onde vocês vão precisar, é só copiar, né? Então tem vários exemplos aqui que a gente trabalha que são interessantes que vocês podem utilizar, beleza? Ok, então o exemplo que nós vamos trabalhar hoje, certo? Então a última aula a gente viu esse Skyfire aqui. O exemplo que nós vamos trabalhar hoje é esse cara aqui, que é física simples. Na verdade, não é um nome de game, não é nada e tal, mas só porque eu trabalho com gravidade ali e tal, de forma simples, não é uma gravidade baseada na realidade, então, é bem mais simplificada, mas já é interessante. Ele é uma prévia de algumas coisas que são implementadas nesse Midori no Tab aqui, nesse gamezinho aqui. Esse game aqui, depois eu vou criar o projeto aqui, mostro para vocês rodando, mas normalmente ele é ruim de se implementar em aula porque ele é bastante longo, tá? Então ele tem bastante coisa para implementar. É claro, não é tanto assim também, mas ele tem bastante coisinhas chatas para se implementar. Então, às vezes vai um pouco mais de tempo, tá? Eu até posso gravar um vídeo uma hora implementando e deixar gravado lá para vocês, que pode ser interessante, tá? Beleza, então vamos entrar nesse daqui que é o Física Simples, certo? A gente tem alguns recursos que a gente vai utilizar, então depois eu vou baixar aqui, e já tem o código, né, implementado aqui na página, tá? Só que eu vou criar tudo isso aqui com vocês, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai vir, não é no Android Studio, é pegar o setup do GDX, tá? Do libgdx. Então, eu vou abrir esse cara, lembrando, né? Então, eu vou... vamos colocar aqui um nome, né? Physics Simple. Simple. Ok? Então, eu criei um nome ali, pode ser qualquer nome que vocês quiserem, ok? Eu vou criar aqui uma pasta para o meu projeto, então vou colocar ele numa determinada pasta. Então, vamos pegar aqui no TMP, PB, de pedra branca, e eu vou criar aqui, uma pasta simple, ok? Eu entro ali dentro e dou um abrir, tá? Então, já está a nossa pasta. O Android SDK já está configurado, então eu não vou mexer nisso aqui, né? Então a gente já configurou na última vez que a gente mexeu. E eu vou desabilitar iOS e HTML, vou deixar apenas o desktop e o Android aqui, e o resto eu vou deixar como padrão, né? E eu vou gerar o nosso projeto. Lembrando que isso aqui, essa vegetação do setup, ele dá um errinho aqui, mas vocês não se preocupem, tá? Ele cria o projeto e depois a gente converte, né, para as últimas versões aqui do Gradle, né, no nosso Android. Beleza, tendo dado o dono aqui, a gente pode fechar o nosso setup do GDX, tá?
E a gente abre o nosso projeto aqui no Android Studio, tá? Então vamos lá, no Android Studio, vamos vir no Open Existing Project, a gente vai procurar aqui dentro do PB, e tá aqui, Simple, eu seleciono e dou um OK. A gente aguarda agora porque ele vai abrir o nosso projeto. Lembrando que o Android Studio ele é meio pesadão, então ele demora um tempinho para fazer essas conversões, os processamentos dele e tal, então a gente tem que ficar aguardando aqui. Tá? Mesmo assim, trabalhar com games aqui no Android Studio é mais light do que trabalhar com a própria interface dos programas para Android, tá? Ok, então ele vai dar uma mensagem aqui embaixo, à direita, dizendo, ó, plugin update recommended. Ok, então eu vou clicar em update e, novamente, aqui na janelinha que vai abrir, eu clico no botão update, certo? Esse cara aqui vai fazer o seguinte, ele vai converter o nosso projeto, né, para trabalhar com a última versão do Gradle. Então a gente aguarda isso aqui até ele poder liberar para a gente aqui. Ok. Então fechou, né? Terminou os processos aqui. Aí o que, que acontece? O jogo ele está implementado aqui em Core, Java, e aí tem aqui as nossas classes, tá? Então tá aqui a nossa classe Hello World, tá? Então é a nossa classe main. Mas antes de mexer nela, nós vamos configurar o nosso desktop. Então a gente vem aqui no desktop, Java com, né, aqui na barra, na coisa aqui, bem à esquerda, e vamos pegar o Desktop Launcher, tá? No Desktop Launcher, certo, que é um Java também, então aqui logo depois que eu crio a nossa configuração, tá? Então eu coloco config.title, então eu vou alterar o título aqui e eu vou chamar de physics, sei lá, beleza? Vocês podem colocar qualquer coisa, eu sou horrível para dar nome, mas é só para identificar aqui. E aí eu vou colocar a resolução que o meu game vai funcionar, ok? Então vamos lá. Config.width é igual a 800 e config.height, que é a altura, é igual a 600. Beleza. Ok? E aí o que, que eu vou fazer? Para mim já configurar aqui em cima, para mim abrir o meu desktop, ao invés do Android, eu vou clicar com o botão direito em Desktop Launcher e eu dou um run aqui, tá? Então, esse run ele vai rodar e ele já configura para deixar aqui em cima a opção de executar o meu programa. Beleza, executou, é aquele Hello World bem feinho lá da Bad Logic Games, mas ainda é o Hello World deles, né? Então, beleza, vamos respeitar que eles desenvolveram isso aqui. Ok, então vem aqui Desktop Launcher, né? E a gente vai tirar o que a gente não vai precisar. Volta aqui para o nosso desktop, Java, né? Não do desktop, desculpa, o Core, Java, o MyGDX Game, tá? É a nossa classe principal. Aí eu vou tirar o que eu não vou precisar, porque esses caras aqui, né, não vão fazer parte do nosso game. Vamos lá, delete. Tira aqui. E tira aqui do dispose também. Ok, beleza. Certo. Agora eu vou também tirar o asset que eu não vou precisar mais. Então, para isso, eu vou ter que ir lá na pasta. Então, no caso aqui, está dentro de TMP. Ó, está no Home, Saulo, TMP, PB, Simple, Android, Assets. Tá? Então, é dentro do Android Assets que tá. Então, eu vou apagar esse bad logic aqui. Vou ver para a lixeira. Beleza? E aí é o seguinte, tá, pessoal? Lembrando, não coloquem um path do game de vocês, certo? Num path que tenha alguma pasta ou nome de arquivo, etc., que tenha caractere especial ou espaço em branco, tá? Porque pode ser que a biblioteca não se dê muito bem. Em algumas versões atrás não funcionava, não rodava, não conseguia compilar. Agora não sei, mas não testei e não me arrisquei a testar para ver se vai funcionar. Mas tudo bem. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar os novos assets que eu vou precisar. Esses assets aqui estão na minha página, né? Então tá aqui, ó, recursos, física.zip. Eu vou abrir esse cara aqui
no meu compactador de arquivos e eu só vou arrastar, né? Meu fone caindo. E eu só vou arrastar eles para minha pasta dos assets aqui que eu tenho. Beleza? Então trouxe para cá. Podem ver que eu tenho aqui um cenário, eu tenho o Jump, o Map e o Midori. Tá? Então o que são esses arquivos? São arquivos de imagem, esses aqui. Então podem ver que eu peguei aqui uma imagem bem grandona, certo? Apesar do meu desktop ser 800 por 600, eu peguei uma imagem de 1028 por 1028. Então aqui é 1028 ou 1024? 1024, certo? Que é o esquema de ser múltiplo de 2, tá? Beleza? Então a gente carrega a textura e isso dá uma agilidade na placa gráfica porque ela trabalha com imagens de múltiplo de 2, tá? Então tá aqui o nosso cenário. Lembra o nosso cenário que a gente usou lá no Godot? Então é aquele mesmo cenário, tá? Só que agora as caixinhas eu deixei aqui mesmo. Nós vamos ter um outro elemento aqui, deixa eu pegar antes aqui, que é esse cara aqui, que é o mapa.png. Podem ver que eu só tenho aqui um branco e preto. Se vocês forem para frente e para trás aqui, ó, vocês veem que eu coloquei em branco, é tudo, todo o nosso ambiente, e em preto eu coloquei onde eu vou considerar que é o meu solo, o meu chão, onde o meu personagem não vai passar dali, certo? Porque vai ter uma gravidade, vai trazer para o chão. Isso aqui é uma outra técnica que é utilizada, era antes utilizada bastante, ainda é utilizada bastante, que ela simplifica bastante colisão com elementos estáticos no jogo, certo? Então a gente testa uma cor específica, né? Então no caso aqui é o branco e o preto que eu estou testando, que eu vou verificar nesse meu mapa, certo? Que a gente apresenta na tela o nosso cenário, mas a gente testa os nossos elementos no mapa, ok? Aqui está o meu personagem, Midori, certo? Que ela... Só um pouco. Que é uma animação que eu mesmo desenvolvi na época que fiz um game lá para o Ludum Dare, tá? Que fui fazendo passo a passo da animação. Claro, na época eu podia ter usado o Flip mesmo. Aqui eu não usei o Flip, eu só o meu próprio Flip eu fiz na imagem, certo? O legal seria eu ter usado o Flip mesmo da própria biblioteca, que já resolveria, mas quando eu fiz isso aqui eu bisonhei. Mas tudo bem, eu deixei essa imagem mesmo aqui, nem mexi mais. Bom, então tem aqui a Midori aqui, olhando para a esquerda, então a animação de caminhar. Então eu fiz alguns passos de animação, tá? Então tenho o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, os 7 passos de animação, 8 passos de animação, desculpa. Então ela indo para a esquerda, para a direita. Por que eu fiz? Ah, tá. Aqui, podem ver que ela está com a boquinha aberta aqui, ela levando um hit, né? Então, por exemplo, eu fiz a animação para caso, por exemplo, ela levasse um dano, tá? Aqui ela dando chute, né? Então para a esquerda e para a direita, então, dando chute, animação de chute. Aí tem aqui uma outra animação, que isso aqui é ela pulando, indo, né? E aqui um outro aqui também, ela caindo, eu acho. Não, ela pulando ainda também. E tem uma animação dela morrendo, tá? Então é a animação dela virando esqueletinho. Tá? Então eu não vou usar tudo aqui para esse exemplo, tá? Vou usar só uma outra animação, mas vocês observam que também isso aqui é uma imagem que ela tem um certo tamanho, então vamos pegar aqui e mostrar as propriedades da imagem. Ela é 1024 por 1024 também, e eu coloco a minha imagem, só que o meu sprite sheet não pega toda a imagem, então ele tem um tamanho específico, e esse tamanho específico eu sei, porque foi eu que criei a imagem. Então ele já está aqui, ó. Então o sprite, cada sprite ele é de 85 pixels por 100, e o sprite sheet inteiro é de 680 por 1000, certo? 680 de largura por 1000. Então como é que eu sei pegar o tamanho do sprite? Então eu divido aqui, ó, são 8 passos, então eu divido aqui por 8, e são 10 ações, né, incluindo os lados e tal, que daí eu divido aqui né, eu divido por 10, né, então 1000 dividido por 10 vai dar o tamanho 100, então é mais ou menos isso que fica o cálculo, né? Então aqui a gente está utilizando um sprite sheet, beleza? Vocês podem ter uma folha grande com vários sprite sheets? Podem, certo?
Vocês simplesmente podem carregar um PNG único, grande, com vários sprite sheets ou carregar pedaços, tá? Então, às vezes, depende da forma como vocês vão trabalhar aqui, tá? Ah, tá, mas espera aí que tem mais uma coisa e tem esse sonzinho de pulo aqui que também tem, beleza? Ok? Então, o nosso cenário aqui, o mapa, são 800 por 600, ok? Meu fone aqui não está querendo ficar no meu ouvido hoje. Ok. Beleza, então vamos começar a nossa implementação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá, pessoal, é tipo o seguinte, eu sei que eu tenho recursos que eu vou utilizar, então eu já vou colocar eles aqui e já vou ler eles, fazer um load deles, né, para que a gente possa utilizar. Então, vamos lá. Sound, aqui, SND Jump, certo? Então, eu vou colocar aqui os meus recursos que eu vou precisar, ok? E eu vou ter duas, não são duas texturas, são três texturas, só que uma eu vou gerenciar com ela de forma diferente, vocês vão ver. Eu vou ter aqui Texture Midori, né, que vai ser a minha personagem principal, a única no cenário. E eu tenho Texture Cenário, que também é importante para o nosso ambiente, tá? E eu vou ter o Maps. Só que o Map que eu vou ter não é uma texture, tá? Ele vai ser um outro elemento que eu vou chamar ele aqui, na verdade, ele vê como um pixmap, um mapa de pixel, certo? Beleza? Então tá aqui, ó. Por que que eu não estou trabalhando com mapa de pixel como textura? Porque a textura, tá, pessoal? Ela é uma coisa que ela é gerenciada lá pela placa de vídeo, ok? Então, normalmente, eu não tenho acesso para ver que pixel, em qual posição está nessa textura. Eu não tenho acesso para alterar um pixel numa textura, certo? É uma textura que ela é gerenciada lá na placa de aceleração gráfica de uma forma que ela consegue gerenciar rápido, ok? E eu, particularmente, não conheço a implementação lá. Né? Eu nunca mexi com a parte de baixo nível de aceleração gráfica, né, de memória de vídeo e tal. Então, o que, que a gente faz? A gente cria um outro elemento que é um pixmap. Esse pixmap, ele não consegue utilizar a aceleração gráfica. Então, ele é uma imagem mais pesada que a gente vai gerenciar ele via software, certo? E não via placa gráfica, tá? Então, ele é um pouco mais pesado, então eu não vou ter um cara muito grande aqui. E lembrando, tá? É só branco e preto esse ponto PNG aqui, então ele é bem pequeno, tá? Então, ele é bem pequeno. Podem ver que ele é diferente aqui da Midori, que ela tem cores, ou mesmo o cenário aqui, ele é 265K, Midori aqui é 591K, esse map aqui é 4K, 5K. Então ele é bem pequeno e mesmo assim eu vou gerenciar ele via software, né, que daí vai ser um trabalho um pouco mais pesado para o meu motor, mas ainda assim é uma imagem pequena, beleza? Ok. Outra coisa que eu vou precisar vai ser a altura e largura do meu ambiente, ok? Então vamos lá. Int WH, certo? Depois eu vou pegar. E eu vou precisar de um elemento que vai ser o ator, que eu vou criar daqui a pouco. Então, por enquanto, não vou mexer nesses caras aqui. Ok? Então, vamos lá. No Create, primeiro de tudo, você configurar a nossa altura e a largura, que é só pegar essa informação, né? W é igual a gdx.graphics.getWidth. O H é igual a gdx.graphics.getHeight. Beleza? E agora, depois que eu inicializo o batch, eu vou começar a colocar alguns elementos. Então, eu vou ler os meus elementos aqui, que vão ser as minhas texturas. Então, vamos começar aqui com a Midori. Midori é igual a new texture, certo? Então, eu tenho o arquivo que é midori.png. Ok, então, é a imagenzinha que eu mesmo criei. Não sou um grande artista, mas eu gosto de brincar disso, de desenhar de vez em quando. E aí tem o meu cenário. Cenário é igual new texture. Okay. Cenário.png. Ok. Então tá aqui os nossos primeiros elementos. E agora eu tenho que ler também o nosso mapa. E o nosso mapa é um pouco diferente, ele não é uma textura, tá? Então vamos lá. Mapa é igual a. Só um minuto. Nada de importante.
Então tá aqui. E o mapa, eu leio ele de forma diferente. Então, new pixmap. Então, ele é um pixmap, certo? Esse pixmap eu vou pegar um elemento, né? gdx.files.internal. E aí eu pego lá o meu elemento, como que é? Eu acho que é mapa.png, não é map, é mapa.png. Peraí, por que ficou dois essas palavras? Ah, o autocomplete às vezes mais incomoda do que ele ajuda, né? Vamos lá, autocomplete, tá aqui, mapa.png. Beleza, e o outro elemento que eu também tenho aqui é o som do pulo, ok? Então vamos lá, snd jump. Então isso aqui é o load do nosso game, tá, pessoal? Isso aqui é o load, ok? Então snd jump é igual a gente vai pegar gdx.audio.newSound, ok? New sound, gdx.files.internal, e agora eu coloco a informação aqui, que é o nosso somzinho, que é jump.wave. Beleza, tem jump.wave, tá aqui. Ok, eu já tenho aqui os nossos primeiros elementos aqui do nosso cenário que a gente vai utilizar. E eu vou colocar já no nosso ambiente aqui, então dentro aqui do nosso begin, eu vou desenhar o nosso cenário. Então vamos lá, batch.draw. Eu não vou trabalhar com o scrolling, que nem eu fiz na última aula, vai ser só um cenário estático. Scrolling a gente já viu como lá como fazer, tem outros exemplos que eu trabalho com scrolling, parallax scrolling ali na página que vocês podem ver também, tá? Então lá, cenário na posição 0,0, ok? Beleza. Ctrl Alt L para ajustar aqui. Ok, então onde é que eu vou colocar na posição 0, 0? Lembrando que o libgdx, tá, pessoal? A posição 00 é aqui, ok? Só que a imagem, né, ela começa aqui, ok? Então, para a gente ler a imagem, depois a gente vai ver no Pixmap, ela começa aqui. Então, quando eu coloquei um elemento 0 na posição 00, ele vai colocar exatamente aqui. Então, o nosso cenário está aqui 800 por 600, né? Que ele pega exatamente a configuração da tela que eu criei lá, né? Então, vamos lá executar essa primeira versão aqui. Lembrando, né, pessoal, a gente não pode esquecer de dar os disposes aqui. É claro, a gente, como está saindo do game, vai acabar dando dispose automaticamente, mas é legal a gente dar os disposes aqui. Então, midori.dispose. Principalmente se fosse só uma fase e tal, e não fosse sair do game, é importantíssimo daí os disposes. Para quem trabalha com Java, está acostumado com Garbage Collector, pode ter um estranhamento aqui, mas para quem vem de outras tecnologias de programação, em que vocês fazerem a liberação da memória é obrigatório, senão o programa de vocês explode de memória. Então, pode ser um estranhamento para vocês aqui, mas outras pessoas estão acostumadas, ok? Então, Midori já foi, né? Então, vamos lá, mapa.dispose, certo? E snd jump.dispose. Aqui. Beleza, então já demos os dispose dos loads que a gente tem e eu vou executar isso aqui. É claro que isso aqui não é um joguinho, etc. ainda, não é, eu só mostro aqui o nosso cenário, mas isso aqui já é bastante importante para a gente, beleza? Então, ok. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a criar o meu elemento que vai fazer parte desse cenário, tá? Então, esse cenário também fui eu que criei, na verdade, eu dei um print. Isso aqui era um parallax scrolling, em que eu tinha a parte da frente, eu tinha as árvores, eu tinha o cenário e eu tinha lá atrás o ambiente, tipo o céu. Aí eles correm de maneira diferente, depois eu vou mostrar para vocês quando eu mostrar a Midori funcionando, tá? Mas esse aqui é dessa forma aqui, tá? Então vamos lá. Ok, então para mim colocar o nosso elemento na tela, eu não vou trabalhar aqui no meu game principal, certo? Eu vou criar aqui uma classe chamada Actor. Então vamos lá, New, Java Class, Actor. Normalmente, eu crio uma classe Actor como pai de todas as classes dos objetos que vão ser ativos no nosso ambiente, ou até alguns objetos inativos, mas que há interação, ok? Nesse caso aqui, para simplificar,
o nosso único objeto vai ser o objeto Hector, beleza? Então vai ser esse nosso objeto aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou primeiro ler a nossa textura, só que eu não vou ler a textura inteira. Eu vou ler uma parte da textura. Por que eu não vou ler a textura inteira? Porque se vocês observarem, esse sprite sheet, ele não é a textura toda. Ele é só um pedaço da textura. Então eu vou fazer esse recorte aqui, tá? Conforme uma informação que eu já sei desses pontos aqui, né? Então eu vou fazer esse recorte. Então esse recorte eu passo para cá. Então vamos lá. Aí o que eu vou fazer, tá? Então essa textura do nosso personagem aqui é esse recorte. Então eu vou criar aqui com uma textura, uma região de textura. Então vamos lá. Texture region. Então é a região de textura. Texture, beleza? Então tá aqui, uma texture region. Vamos dar um enter aqui para ele aceitar. Opa, peraí. Digitei errado. Texture region, ok. Agora sim. Beleza. E agora, no meu constructor, eu vou ler esse cara aqui. Outra coisa, eu vou ler aqui o nosso contexto, nosso game, tá? Então, mais gdx game, certo? Para que eu possa utilizar esse cara em algum momento aqui e interagir com o nosso cenário, tá? Ok? Então, vamos lá. Hector, eu vou passar a nossa textura, ou região de textura aqui, né? Eu vou dizer a posição inicial, int x, int y, no meu personagem, e aí, por fim, eu passo aqui o nosso contexto. Então, mais gdx game, beleza. Então, esse aqui é o nosso constructor, e agora eu vou passar esses caras aqui, tá? Então, vamos lá. Então, como é que eu faço? É só chamar, né, as informações aqui, passar as informações. Então, this.game é igual a game. Texture. Então, this.texture é igual a texture, beleza? Aí, um x a mais aqui. Então, passei isso aqui. Outra coisa importante, tá? Então, eu vou trabalhar com sprite, beleza? O meu sprite em si, ele é melhor aqui no nosso caso de trabalhar com região, porque ele tem alguns recursos e tal, né? Então, eu já vou criar aqui um cara aqui que vai ser o nosso sprite, ok? E aí, nesse sprite, eu vou ficar trocando a textura nele. Então, vamos lá. Sprite, ok. Sprite. E agora eu vou carregar uma textura específica para esse sprite, ok? Tá, beleza. Mas qual sprite você vai pegar, professor? Então, eu vou pegar primeiro esse carinha aqui. Então, esse vai ser o meu primeiro personagem que eu vou pegar aqui para representar o meu sprite. Então, eu vou recortar ele da textura também, certo? Lembre, eu tenho uma textura que eu recortei e agora esse recorte eu vou recortar. É que nem recorte colagem, certo? Então, eu vou recortar aqui para o nosso personagem. Onde que eu tenho essas informações? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. O meu sprite começa lá no 85, ó, ele é de 85%. É claro, como eu já fiz aquele recorte, eu já vou ter recortado isso aqui para trazer para cá. Eu tenho 85% para cada personagem e tal. Esse cálculo fui eu que fiz quando eu criei a imagem. Isso é importante para vocês, certo? Que saco. Ok. Beleza, então eu vou ter o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou ter a direção que eu estou indo. Isso aqui vai ser bem importante, tá? Por quê? A direção vai dizer muito em relação a qual versão que nós vamos utilizar do nosso sprite sheet, né? Então eu vou começar a colocar alguns estáticos aqui. Então vamos lá, alguns final, né? Então vamos lá. Eu vou colocar uma informação importante aqui. Static final int w. Esse wzinho aqui desse cara aqui é a largura que vai ter o nosso personagem. Então, lembram lá que é 85, né? E eu vou ter aqui um static final int h, que vai ser a altura, que é 100 pixels. Beleza. Agora eu vou ter algumas informações aqui que vão ser importantes, por exemplo, que vai ser a direção que o meu personagem está indo. Então, vamos lá. Static final. Talvez nem precisava se ser static, né? Mas
Podia ser só final aqui também, né? Mas deixamos assim também. Okay? Static final int. E aí eu vou ter um cara aqui que vai ser o left, que é igual a 0, que vai ser para a esquerda, e static final int right, que é igual a 1 para a esquerda. Isso aqui tudo é só para facilitar a programação, tá, pessoal? Então, daqui a pouquinho vocês vão ver ali. Outra coisa que eu vou ter aqui é a ação que eu vou estar fazendo, que eu vou fazer. Então, lembrando, ó, quais são as minhas ações que eu vou fazer, ok? Então, eu tenho a direção e eu tenho a ação. Então, isso aqui eu olho para o meu personagem. Então, eu sei que essa primeira ação é caminhando. Essa segunda aqui também é. Aí a terceira. Só que eu vou considerar quantas ações. Então, se as duas aqui são uma ação, então, uma ação caminhando. Segunda ação, levando hit. Terceira ação, dando hit. A quarta ação, pulando. E a quinta ação, morrendo. Okay? Então, são algumas ações. Eu já vou deixar essas ações aqui, né, setadas como os statics. Então, a primeira aqui é walk, que é igual a 0. Static final int hit, que é igual a 1. Eu vou colocar em vez de hit, porque hit eu vou dar o hit, eu vou colocar com pain. É o nosso personagem sentindo dor. Beleza. Pain. Aí o hit aqui, static final int hit é igual a 2, tá? Aí depois tem o nosso jump e depois o die, né? Então vamos lá, static final int jump, que é igual a 3, e static final int die, die igual a 4. Acabei de dar um print sem querer aqui. Beleza, então eu já criei algumas informações aqui. Agora eu tenho que ter a memória desse personagem para saber o que ele está fazendo. Então, por exemplo, se eu dei um pulo, eu tenho que saber que ele vai pegar alguns frames para subir, até o momento que ele vai descer, até chegar no chão de novo. Então, tem que ter algumas... e outra coisa é o seguinte, quantos frames eu levo para mudar a animação? Então, são algumas informações que eu vou precisar também aqui em relação ao nosso personagem. Então, eu vou ter aqui um esquema de passo de animação. Então, vamos lá, print int step, vamos lá, int action e int direction. Então, a ação que ele está fazendo, direction, okay. É a ação que ele está fazendo, a direção que ele está indo e o passo da animação que ele está, porque a gente tem 8 passos de animação, né? Beleza? Ok. Agora eu vou ter outra informação aqui. Peraí. Não, eu já tenho aqui o GDX, que é o meu jogo. Eu tenho aqui o nosso sprite, o texture, etc. Beleza, então por enquanto é isso aqui. Por enquanto é o suficiente. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou dar um load no nosso personagem para o sprite. Sprite é igual a new sprite. Como eu estou criando sprite, eu vou dar um new. Depois eu só troco a textura que vai estar no sprite. E aqui eu vou colocar uma nova textura, né? Que eu vou colocar, então, new texture region, certo? A região da textura que eu vou colocar aqui vai ser o meu texture. Eu vou fazer um recorte, tá? Então, qual que é esse recorte? Agora vem um cálculozinho que a gente vai utilizar. Que, na verdade, eu vou deixar esse texture aqui. Ok? Porque não fica tão grande aqui. E eu só dou um enter aqui para o nosso esquema da textura. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui o W, que é a largura do meu personagem, que é 85, multiplicado pelo step. Por quê? Se for, vamos pegar aqui, ó. Se o W for 0, não, o W é 85, desculpa. Se o step for 0, então 0 multiplicado por 85, 0. Então ele começa a pegar o personagem aqui da posição 0, tá? Então tá aqui, ó, ele começa a pegar aqui. Se o step for 1, 1 multiplicado por 85, dá um pulo aqui, pega o 85, multiplica, vai pegando aqui, multiplicando, né, pela passo de animação que eu tenho.
A mesma coisa vai acontecer aqui em relação ao tipo de animação que eu estou utilizando, né? O tipo de ação, só que daí eu somo, né? Com a direção que eu tô. Então, se é 0, ele não soma. Então, fica 0. Né? Se for 1, ele multiplica por 1, vai ser 100, 200, 300 e assim por diante. Então, é um cálculozinho que eu faço aqui para pegar especificamente aquele frame, né? Aquele recorte que eu quero. Então, a posição X que vai começar, W multiplicado por step. Ok. A posição Y vai ser action multiplicado pela altura, né? Isso aqui vamos fazer multiplicado por 2, tá? Agora a gente vai pegar a direção também, ok? Então isso aqui é um cálculo, na verdade, é uma matemática bem simples, só que é importante entender um pouquinho a lógica. Mas, lembrando que agora a gente tem que somar, né, com alguns elementos, né, que é o esquema da direção, né? Então, vamos lá. Direction multiplicado por H, porque a gente lembra, porque não é só a direção, mas esse H também ele vai dizer a altura ali, né? E beleza. E agora, quais são os outros elementos? A largura e a altura do recorte que eu vou fazer, que é simplesmente 85 e 100, ou seja, W, H. Fechou, tá? Então aqui eu consegui fazer um recorte do meu personagem. Como o step começa como 0, é claro, ele já começa como 0 aqui, mas eu vou inicializar aqui só para a gente ter essa certeza. A ação é a primeira ação, então, na verdade, step, eu vou deixar aqui como 0 mesmo. A ação aqui eu vou começar a deixar como walk. A direction aqui eu vou deixar aqui como left mesmo. Ou vocês podem dizer que querem começar com right. Desculpa, tá? Para ele ficar indo para a direita. Beleza, então tá aqui. A gente lê o nosso primeiro sprite e coloca esse sprite na posição que eu quero. Qual que é essa posição? X e Y. Que eu passo aqui. Então, sprite.set position X e Y. Então, eu setei a posição do meu sprite que eu quero. Beleza? Agora, lembra que eu tenho algumas coisas que eu implemento, né, no meu Actor. Então, eu tenho o tal do execute ou run, né? Na verdade, eu vou ter o run, o execute são para os filhos executarem, mas como aqui a gente não vai ter filho, eu não vou fazer esse execute. Então, o draw é importante porque o próprio ator vai se desenhar na tela, então void draw, ok? Então, esse cara eu vou implementar. O que eu vou implementar? Eu vou implementar a minha textura. Então, essa textura que eu quero, vou mostrar na tela. Só que qual textura que eu vou colocar na tela? Aí que tá. A textura que eu vou colocar na tela vai ser aquela que eu vou escolher conforme a direção que eu estou, conforme o passo de animação que eu estou e conforme a ação que eu estou. Certo? Então, são várias variáveis ali envolvidas, né? Então, é 3 dimensões de variáveis. Então, o que eu vou fazer? Vou alterar aqui a nossa região da textura, o nosso recorte, não vou criar um new texture, mas eu vou fazer o seguinte, sprite.setRegion, certo? Eu vou alterar a região que eu vou fazer esse recorte, porque ele tem a memória daquela textura que eu recortei para ele, certo? Em cima dessa memória de textura, eu vou fazer aquele recorte. Qual é a posição? Então, eu vou pegar a nossa textura, texture, e aí eu vou colocar lá o W multiplicado por aquilo, etc, que está tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, esses caras aqui já estão aqui implementados, já é o mesmo cálculo. Então, coloco aqui para executar, que é esse cara aqui que eu vou selecionar. É um novo recorte em outra parte, conforme eu mudei aqui. E aí, esse cara aqui eu vou dar um draw. Então, sprite.draw. Eu desenho aqui no game.bat. Beleza? Então, eu pego aqui do nosso contexto. Tá aqui, ó. Beleza? Então, tá aqui. Agora eu vou fazer o run. O run também é importante, tá? Então, eu vou colocar aqui o run. Então, vamos lá. Void run. Ok? Mas, por enquanto, eu não vou mexer nesse run aqui, tá? Então, não vou colocar coisas aqui, porque nós estamos fazendo as coisas por etapas e tem coisas aqui que vão ser importantes para a gente, tá? Ok, então eu quero colocar agora esse meu personagem no meu ambiente, certo? No meu cenário.
Então, para mim colocar no meu cenário, lembrem que eu tenho que dizer qual região que aquele meu personagem está envolvido. Então, eu vou criar aqui um personagem que vai ser um Hector. Por que esses caras estão vermelhos aqui? Ah, tá. Não reconheci a palavra. Ah, whatever. Então, vamos lá. Então, eu vou criar um Hector. Eu só tenho uma atora, ok, né? E esse ator aqui é igual a new Hector. Eu vou dizer qual é. Lembrando, a nossa textura que eu vou escolher, só que não é uma textura, é uma região de textura, porque eu vou ter que tirar ele daqui dessa textura que é 2x2, tá? Então, eu vou fazer um recorte ali, e esse recorte ali que eu já tenho, eu já sei o cálculo das distâncias aqui, se vocês forem ver, já está aqui, é 680 por 1000, então é esse cara que eu vou utilizar, certo? Para pegar o meu personagem. Lembrando que eu começo de uma certa altura lá em cima, né? Então o meu recorte começa lá em cima, tá? Então eu já tenho uma certa altura que eu começo lá no pixel 24. Né? Não precisaria ter sido assim, eu poderia ter colocado lá em cima, foi só a minha opção de gerenciar as coisas aqui. Beleza. Então nesse Hector aí que eu vou colocar New Texture Region, ok? Então nova Texture Region, que eu vou ter a minha textura Midori, que começa lá no x0, y24, que tem a largura 600, é 600, 680, e tem a altura 1000. Essas coisas não dá para decorar, né? Vamos lá. Beleza, em cima disso, então nós temos nosso ator aqui. Agora eu digo a posição que eu vou colocar. Eu vou colocar na posição 100, 200 e eu passo o nosso contexto do jogo para lá, ok? Certo, ótimo. E agora o que, que eu vou fazer? Eu preciso colocar aqui para desenhar o meu personagem. Onde que eu desenho? Desenho depois do cenário, porque senão o cenário vai desenhar por cima, vai sobrepor, a gente não vai conseguir ver. Ok? Então o que, que eu faço? Eu chamo Hector.draw, porque ele já sabe se desenhar. A mesma coisa no run, certo? Então em algum momento eu tenho que dar um run. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um Hector.run. Eu não vou fazer um execute aqui, que nem eu faço normalmente, para ficar o código mais simples. Uma, porque aqui o nosso código principal não vai ficar tão extenso. E uma coisa, eu só vou fazer o ESC para sair do joguinho, tá? Então vamos lá. If gdx.input.escape pode ser o just também, não tem problema, ok? Porque só vai ser uma vez, né? Input.case.ask. Espera aí que ele não reconheceu aqui o input. Ponto keys. Ponto escape. Beleza? Então, se vocês digitarem o escape, eu saio do jogo. Então, gdx.app.exit. Beleza. Então, tá aqui. Então, eu já criei o nosso Hector, já coloquei ele no cenário. Ele ainda tá com erro aqui. Vamos ver qual é o erro que ele tá dando. Deve ser em vermelho. Eu sou daltônico, então não... Ah, tá faltando ponto e vírgula em algum ponto aqui. Vamos ver se eu digitei certo. Texture. Esse aqui. Isso aqui, mais aqui, isso aqui. Espera aí, set region, vamos ver o que que deu de... Desculpa, o que que eu digitei errado aqui. Deveria estar ok. Então, vamos delete aqui. Beleza. Ah, tá. Eu coloquei um parênteses a mais aqui, né? Se alguém vê os meus erros, vocês avisem, tá, pessoal? Porque às vezes eu sou daltônico, às vezes não vejo alguma coisa. Beleza, então vamos executar isso que a gente tem para ver o que está acontecendo. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo a Midori aqui, ó? Tá meio no ar aqui. Ah, professor, o que ela tá fazendo ali em cima? Lembra que no nosso Godot a gente fez, eu coloquei ela no ar para ele descendo, para a gente ver a gravidade e tal. Então aqui eu coloquei no ar também e agora a gente vai começar a dar um pouco de física no negócio, certo? Então vamos colocar um pouco de física. Onde é que eu vou colocar a física? Eu vou colocar no Hector, tá? Desculpa. Então eu vou criar uma força G, que vai ser para baixo. Uma força G que vai ser para baixo, vai ser final
float g, que é igual a 0,98, então é a nossa gravidade, só que aqui eu divido aqui por 100, porque o nosso jogo é reduzido, é pequeno, etc. Então aqui eu tenho uma força G, certo? E eu quero fazer essa força G, fazer uma ação. Só que é o seguinte, eu tenho um vetor do nosso personagem, um vetor que vai ser em relação à nossa altura. Certo? Lembrando, isso aqui é uma física simples, não é a implementação legal, certinha, porque o legal seria usar vetores mesmo, mas para ficar simples aqui, é só para vocês entenderem, a força G vai ser um vetor só para baixo. E eu vou criar um vetor G que vai ser o vetor, a direção que o meu personagem está indo. Então, por exemplo, se ele está caindo, o vetor dele é para baixo. Se ele está subindo, é para cima. E ele vai diminuindo conforme a altura. Então, eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, tá? Então, não é de o esquema de física mesmo. Então, se vocês quiserem ver esse esquema de gravidade, física e tal, eu tenho um exemplo aqui só falando sobre imagens, vetores transformados, etc. E esse exemplo aqui que é tipo um Angry Birds aqui de tanque aqui. Só que para a gente falar sobre vetores, é legal a gente ver um pouco a teoria sobre isso. Então, não vou me aprofundar sobre isso agora, tá? Nesse vídeo, porque não adianta. Ok, então vamos lá. Final aqui vai ser float vector g. Então, esse aqui vai ser o nosso. Eu vou deixar só como vector aqui, que vai ser o nosso vetor de direção do nosso personagem, que inicialmente eu vou colocar como 0.0f, certo? Que vai ser o nosso vetor do personagem, que inicialmente ele vai ser nulo, ele vai estar zerado, ok? Então tá aqui o nosso vetor do personagem, porque eu vou agora criar a nossa gravidade. Então, a nossa gravidade, né, então a física de gravidade, eu vou criar uma função aqui. Deixa eu colocar aqui as nossas físicas aqui embaixo. Então, void gravity, ok, que vai ser a minha implementação de gravidade sobre esse personagem em si. Então, isso aqui vocês poderiam colocar em todos os personagens do jogo, e depois lá no jogo vocês se preocupam só com a implementação do personagem e a gravidade vai ser aplicada aqui em Hector. Okay? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter uma variável aqui que vai ser importante para mim saber se o personagem está caindo. Okay? Então, vamos lá. Boolean falling fall é igual a false. Vou colocar como false. Depois a gente vê isso aqui, ok? Beleza, isso aqui é caindo. Às vezes eu me misturo no meu código em inglês e português. Deveria ser só escolher um. Né? Vamos lá. Então, na verdade, eu acho que é o seguinte: esse cara aqui não precisa ser atributo, tá? Engano meu. Agora eu lembrei a lógica, eu acho que ele não é atributo. Vamos deixar só aqui, inicialmente, como falso, porque eu vou ter que usar ele aqui sempre como falso, então não adianta eu colocar como atributo. Então vamos lá. Int middle é igual a W dividido por 2. Esse middle aqui que eu estou pegando, tá? O que ele é, pessoal? Esse middle vai ser a metade. Na verdade, eu sei que está como int aqui. Então deixa só dividido por aí. Ok. Esse middle vai ser exatamente a metade da minha imagem do personagem. Lembrando que não é isso aqui. A minha imagem do personagem é isso daqui, ok? E o meio dele vai ser aqui. Esse ponto é o que eu vou considerar aqui que ele entra em contato com o solo, tá? Então é isso aqui que eu estou considerando daqui de baixo. Então por isso que eu faço aquele cálculozinho no meio ali, porque eu vou precisar ele para algumas coisas, então eu já deixo ele aqui, né? Então para a nossa gravidade ver se ele está caindo. Agora eu vou fazer o seguinte, para mim fazer o esquema de gravidade, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele tem que cair, certo? Então vamos lá. O que eu faço para ele cair? Opa, ele entra no lugar errado. Eu vou pegar aqui e vou dizer o seguinte, vector mais igual a o g da minha gravidade, aqui, que é aquele 0,98, etc. Né? E aí eu faço uma translação do meu sprite. Peraí, o que ele deu um erro aqui no meio? Eu acho que eu deixei esse meu vector como final. Esse cara aqui não tinha que ser final, tá? Desculpa. Ele é uma variável mutável aqui. Beleza. Então tá aqui, ó. Eu vou somar o meu vetor de descida com a minha gravidade. Então o que vai acontecer?
ele sempre vai aumentando, né? É uma aceleração para baixo, ok? Então, o que, que eu vou fazer daí? Translatar. Sprite.translate em y, então é uma translação em y, em que eu vou trazer para menos vetor. Ok. E eu digo que ele está caindo, por quê? Quando ele está descendo, né? Então, falling igual true. Depois a gente vai ver para que vai servir esse falling aqui, etc. Ok? O que ele está reclamando aqui? Tá, nunca foi usado. Beleza. Então, a princípio, ó, já tem a gravidade aqui. E agora, a gravidade aqui, eu vou colocar no nosso run, tá? Então, tá aqui, ó. O run vai fazer gravity. Então, jogo a física para o meu personagem. Tá? Vamos executar isso aqui. Vamos ver se isso aqui vai executar e como vai executar. Ó, perceberam? Meu personagem caiu, né? Esse foi. Por quê? Ele não detectou colisão. Ah, professor, então vamos lá detectar colisão. Para detectar colisão, a gente vai utilizar um recurso que é aquele elemento do mapa, certo? Para a gente pegar no mapa, saber se ele tem uma colisão ou não, eu preciso testar a cor aqui, ver se ele é preto ou branco. Então eu vou gerenciar isso aqui lá no meu jogo mesmo, tá? Então só para ficar um pouco mais simples aqui, eu vou criar uma função aqui para testar se um pixel é preto ou branco. Ok? Se ele for preto, vai retornar falso. Se ele for branco, vai retornar true, porque esse significa que é o caminho livre que eu posso seguir. Ok, sim. Então vamos lá. Boolean is free. Depois eu vou usar isso aqui lá no meu personagem. Float px, float py, que é o meu point x, point y, né? Que eu vou testar se o caminho está livre ou não. Beleza? Primeiro, eu vou testar se ele sai da tela. Então, if px menor do que zero, or. Então, por quê? Daí eu nem testo, né? Nem uso o processamento de testar lá na minha imagem, né? Se ele estiver fora da tela. Então, vamos lá. Or, px maior do que w, or py menor do que zero, or py maior do que h. Beleza? Então, se for isso aqui, eu já retorno falso. Return false. Ou seja, não, o caminho não está livre. Beleza, então tá aqui, ó. A princípio tem isso aqui. Aí eu testo também o pixel. Então vou pegar o pixel. Ele é uma cor. Color, ok? Color é igual a new color. Beleza. Então tá aqui, eu estou criando uma nova cor e aí eu atribuo informações para essa nova cor pegando lá do meu elemento. Então color.get não, é RGB, é esse aqui. Eu vou pegar aqui o 888 to color, que isso aqui ele estava pegando os bytes, né, do RGB, na verdade, só, ok? E aí isso aqui eu coloco dentro do meu elemento. Então, color, ok? Aí eu vou pegar da onde isso aqui? Do meu mapa. Então, tá aqui, ó. Mapa, aí, ponto, get pixel, certo? Da minha posição que eu tenho, que é o PX e o PY. Aqui está como float, tá? Mas eu tenho que, desse getPixel aqui, eu preciso pegar ele como inteiro. Então eu faço o seguinte, eu faço um typecasting. Int px, int py, certo? Beleza? Então ele vem ali como um float, mas aqui eu tenho que testar um typecasting, ok? Beleza. Ah, outra coisa. Uma coisa bem importante aqui que eu estava esquecendo, certo? A questão é a seguinte, tá? Então, quando eu estou trabalhando no meu ambiente,
lá no libgdx, o meu ponto 00, ele começa aqui em cima, tá? Quando eu estou trabalhando com imagem, não, começa aqui embaixo, na verdade, desculpa. Quando eu estou trabalhando com imagem, o meu ponto 00 começa aqui em cima. Se eu colocar uma textura lá, ele considera que ele vai colocar a textura aqui, mas eu tenho que colocar de cima. Então eu tenho que fazer uma inversão, certo? A gente tem que considerar que a nossa imagem aqui, ela está invertida, tá? Então o que eu faço aqui? É a altura menos o px. Então vamos lá, que seria ó, a altura aqui no nosso mapa, get height menos py. A gente inverte aqui o nosso mapa, ok? Então, eu vou pegar a nossa altura, né, menos o nosso y que eu estou passando aqui, porque esse y é baseado no ponto 0000 da nossa biblioteca, mas aqui eu estou trabalhando com a nossa imagem diretamente, ok? E aí eu vou retornar essa cor. Então, return color, só que não exatamente a cor, mas se ela é preta ou branca. Aqui eu só vou fazer um cálculo, ver se ela é maior do que a metade, é branco, é branco, senão ela é preta, ok? Então vamos lá. Maior do que 0.5f, color.g maior do que 0.5f. Eu não vou testar exatamente uma cor, porque eu posso ter criado uma imagem e ela ficou meio estranha, tá? De repente não ficou exatamente o preto e branco e tal, né? Peraí, que isso aqui não é um vírgula, né? Isso aqui tem que ser um end. Então, aqui um end color.gb maior do que 0.5f. Beleza, então aqui vai retornar se é branco ou preto, né? Então é um trabalhinho meio chato aqui quando a gente vai trabalhar com pixels, certo? Porque não tem o esquema de uso da biblioteca de aceleração e tal, mas aqui já vai resolver pra gente, tá? Por que que isso aqui vai ser importante? Porque eu só vou continuar caindo se o meu caminho está livre, ok? Então eu não vou simplesmente eu não vou simplesmente fazer a gravidade acontecer se eu vou ter uma colisão. Então, vamos lá, if game.isFree, agora eu vou testar se o meu caminho está livre, ok? E aí eu passo a posição. Qual é a posição do meu sprite? Sprite.getX, ok? Mais middle, peraí, sprite mais middle, porque é bem na metadezinha, ok? E eu vou ter, digamos, pegar o meu y, certo? Só que eu não vou pegar exatamente o y, eu posso pegar um menos um ali, por exemplo, sprite.getY, e eu vou colocar um cálculo de menos um aqui, porque isso aqui vai ser importante depois, ok? Beleza. Então, se o caminho está livre, aí sim eu executo, peraí, a minha queda, beleza? Então eu estou caindo, estou dizendo que ele está caindo, e aí o que, que vai acontecer? Vamos lá, só um pouquinho. Tá aqui, ó. Viram que o meu personagem caiu e agora ele ficou, né? Beleza. Por enquanto, é isso a ação. Agora eu quero fazer o seguinte, para ele ir para os lados e para ele pular. Beleza? Então, por enquanto, ó, a gente já tem a queda, já está usando a gravidade, e agora eu vou fazer para ele ir para os lados e para ele pular, ok? Para ele ir para os lados, então vamos lá. Aqui no Gravity, eu vou colocar o seguinte. Então, left, right e pular a barra de espaço. Não, barra de espaço ou a setinha para cima. Pode ser também. Então vamos lá. If gdx input is keypress, não é o just, porque eu posso ficar segurando a setinha, né? Input case.left. Então, se é para a esquerda, eu translado, né, para a esquerda, ok? Então, vamos lá. Vou transladar, sei lá,
aqui. Menos 10, talvez. Não sei, depois a gente pode testar aqui, beleza? Ok, então vamos lá. Certo? E se for para a direita, if gdx.input.escape input.case.write. Beleza. Sprite.translate em x 10. Qualquer coisa, se for uma velocidade muito grande, né? Aí eu mudo. Eu vou transladar o meu personagem. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Só que é o seguinte, ó. Pode ver que ele não tá mudando a direção, certo? Né? Não tá mudando de direção. Ele tá sobrepondo as caixinhas e por aí vai. Por quê? O que que acontece, tá, pessoal? Se eu vier para cá, eu acho que ele... Não, ele não vai cair porque eu cancelo. Então, o que que acontece? Tá acontecendo coisas ali que eu não quero. Eu vou criar uma função para mover o meu personagem, certo? Porque nessa função para mover o personagem eu posso fazer algumas ações diferentes, certo? Inclusive testar se o meu caminho para a direita ou para a esquerda está livre, certo? É claro, eu posso fazer isso ali, isso daqui ali em cima também, né? Beleza, mas nem sempre eu quero mover, porque se eu testar o meu caminho e eu não puder mover, eu vou dizer que não moveu, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ou não transladar, né, conforme aquele... Então, eu posso criar uma função aqui chamada de move. Ok, então, vamos lá. Void move. Eu digo a direção que eu quero ir, int dir, certo? Depois eu posso utilizar. E agora eu começo a colocar. Então, eu vou dizer que inicialmente que ele não moveu. Então, boolean moved igual a false. Beleza? Aí eu vou dizer, vou pegar e ler essa direção que eu estou dizendo que eu quero ir. Então, por exemplo, direction igual a dir. Beleza? E agora eu testo essa direção que eu estou passando como parâmetro. Então, if direction. Na verdade, eu poderia fazer um switch case se eu tivesse mais, né? Então, if direction igual left. Agora eu vou fazer o seguinte: eu testo, se eu estou indo para a esquerda e há uma colisão lá com uma parede, por exemplo, eu não posso ir. Então eu vou usar aquele mesmo esqueminha que eu tinha lá, if game.isFree, certo? Para onde? Agora, né, para a nossa esquerda. Vamos lá, sprite.getX, para a esquerda, né, que é o nosso getX do nosso personagem, e o nosso y, sprite, opa, ponto .getY, beleza? O meu getY, que é exatamente o canto inferior esquerdo do meu personagem, beleza? Então, se está livre esse caminho, eu digo que ele pode transladar, sprite.translate em x, aí eu coloco aqui a minha velocidade 10, eu posso criar uma constante que depois posso mudar e tal, e eu digo que ele moveu, beleza? Por que eu estou dizendo que ele moveu? Porque eu posso fazer ações apenas se ele moveu, e por aí vai. Vamos lá. Então, else, se a direção é igual a right, né? Então, só deixei o else aqui. Agora eu testo para a direita. Então, if game.isFree. Para a direita é o canto inferior direito. Então, é a localização do x do meu sprite mais a largura dele. Então, sprite.getX mais sprite.getWidth, certo? Ok? E o sprite.getY, certo? Que daí é o canto inferior direito. Então, se o canto inferior direito está livre, eu posso caminhar. Então, eu digo que em move, eu posso fazer um translate, sprite.translate em x, eu faço teste. Ah, desculpem, né? Então, para a esquerda é menos 10, para a direita é 10, ok? E eu digo que moveu. Moved igual true. Beleza, certo? E agora, por que foi esse moved? Porque eu só vou usar passo de animação, eu só vou usar o passo, alterar o passo de animação se esse personagem moveu,
Senão não adianta ele ficar lá batendo perninha, não adianta. Então vamos lá. If moved, certo? Então se moveu, o que eu falo? Aí sim, agora ele faz um step mais. E como ele está caminhando, action é igual walk. Então ele está caminhando, beleza? Okay? Só que lembrando, esse walk aqui, ele é bem complicado, porque se eu estou caminhando lá e ele chegar no passo máximo assim de caminhar ali do meu step, aí ferrou. Então eu tenho que dizer em algum momento que ele não pode passar daquilo. Desculpa. Então aqui depois do gravity, aqui no run, eu vou fazer o seguinte, ó. If step maior ou igual a... Por que eu estou colocando aqui? Porque eu tenho várias animações, não só o walk, ok? E esse move ali é o walk, ok? Maior ou igual a step max. Isso aqui eu vou criar e tal, é o máximo de menos 1. Step é igual a 0. Tomar uma água. Lembra que a gente tem 8 passos de animação, né? Então, vamos lá. Step. Step max é igual a 8. Então, são 8 passos de animação. Beleza, então vamos ver aqui, ok? Só que agora é o seguinte, em vez de transladar aqui, quando eu aperto a tecla left, eu digo move left. E aqui eu digo para mover right. Beleza? Então eu uso uma função. É claro, eu poderia ter implementado aqui dentro, poderia, tá, pessoal? Isso não tem problema nenhum. Mas quando a implementação começa a ficar um pouco maior, por exemplo, isso aqui que eu faço aqui do meu personagem, tá aqui, porque é só um ator. Mas quando eu tivesse 2 personagens, aqueles 2 personagens que eram de ator podiam usar essa função move aqui, que faz a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um inimigo lá que ele dá um move. Ele usa a mesma física aqui, regras, né, de colisão, que já está implementado. Então, não preciso reimplementar nos dois. E aí eu só faço isso aqui lá no meu personagem Hector, né, que chama essa função aqui, tá? Então, isso facilita depois para reaproveitamento do código, né, e para implementação nossa ali do... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Falta uma coisa. Beleza. Agora vamos executar esse exemplo aqui. Vamos ver rodando. Tá aqui, ó. Tá. Vamos ver que ele ainda não está caminhando. Certo? Então, a princípio era para transladar. Vamos ver. Aqui. Tá. Um problema aqui, ó. Tá? Que aconteceu. Então, o que vai acontecer? Ó, ele caiu. Meu personagem caiu. Tá? Só que aqui, por exemplo, vamos imaginar que o chão está aqui e ele acabou passando do chão. Tudo que ele vai ver agora é colisão. Então, como ele caiu até o final, o que eu tenho que fazer? Trazer o meu personagem novamente para cima. Então, lembram que no Godot, às vezes a gente utilizava uma colisão que ele passava do chão? Então, isso aqui a gente tem que corrigir aqui. Senão o negócio não vai funcionar, tá? Então, o que eu vou fazer? Desculpa, se o meu personagem passou ali, eu tenho que mover ele até em cima, ok? Então já vamos ver isso aqui. Tá aqui. Tá aqui, is free. Gravidade, ok. Falling. Beleza. Agora vamos ver aqui onde que eu vou colocar. Então tem um move. Aqui. Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, no meu gravity aqui, depois que eu fiz aqui o teste de gravidade para ele caindo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para cima. Enquanto não for livre o caminho que eu tô, certo? Então eu tenho que trazer ele para cima, ok? Então vamos lá. If not game.isFree,
quer dizer que eu já estou no chão, né? Aí eu pego esse mesmo cálculo aqui de cima, então, por exemplo, sprite.getX mais middle, sprite.getY. Eu não vou testar o -1 porque eu vou testar o local que eu estou agora. Então, se isso aqui não está livre, eu tenho que trazer ele para cima. Então, while, aí eu vou pegar esse cálculo aqui e vou fazer, enquanto isso aqui não estiver livre, ó, então vou colocar dentro do while aqui, enquanto não estiver livre, eu trago o meu personagem para cima. Então, sprite.translate em y, tá? Trazendo para cima em 1 aqui, ok, beleza. Então eu estou trazendo o meu personagem para cima, e aí eu zero o meu vetor da minha velocidade, mas isso é, peraí, vamos sair aqui do while. Eu zero minha velocidade, então eu digo meu vetor vector é igual a 0f, beleza, então zero esse cara aqui. Eu digo que ele não está mais caindo, e a ação é walk, action, porque vamos supor, se ele estiver caindo, aqui eu tenho que mudar a nossa ação depois de novo e tal, né? Action é igual a walk, ok? E falling é igual a false, ok, beleza? Beleza, deixa esse falling aqui. Outra coisa, vamos ver aqui, eu tenho que colocar nosso elemento, por exemplo, se ele está caindo, eu tenho que mudar a nossa ação, peraí. Aqui. Então, se ele estiver caindo, action é igual a... Eu tenho uma ação caindo aqui? Eu chamo ela de jump, né? Então deixa como jump mesmo. Depois, quando eu for pular, eu vou usar ela, então ele já vai estar aqui. Vamos ver agora se essa implementação vai resolver ali o nosso pepino. Então tá aqui, ó, caiu. Beleza, agora sim, ó. Pode ver que agora eu caminho aqui, ó. Eu acho que o 10 ficou muito rápido, então ficou meio travadinho aqui. De repente eu vou alterar essa velocidade aqui, eu vou criar um speed aqui. Static final int speed igual a 5, tá? Então vou criar uma speed aqui que é igual a 5. E eu vou colocar essa speed em vez do caminhar ali, etc, que eu tenho, né? Então tem aqui 10, 10. Então vou colocar esse speed, porque daí eu posso mudar ali só em cima. Então vamos lá. Ó, agora melhorou um pouquinho. Pode ver que o nosso personagem agora, ele caminha. Só que o pular ainda não funciona, tá? Então, agora a gente tem que fazer a ação do meu personagem de pular. Beleza? O pular, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar uma função para pular também. Que nem eu tenho Gravity, eu vou fazer o seguinte, ó. Void jump. Enquanto eu estiver pulando, eu não posso caminhar. Então, eu tenho que terminar de cair para poder, né? Então, por exemplo, eu não posso me mover, né, se eu estiver caindo. Eu não posso caminhar no céu enquanto eu estou caminhando. Então, eu vou ter que fazer esse teste também aqui quando eu faço o move, certo? Então, isso aqui é importante. Então, por exemplo, o move aqui, ó. If moved, e não está caindo. And not jumping. Tá, beleza. Ah, professor, mas tu colocou mais uma variável ali. Beleza? Então, vamos lá. Colocar um boolean aqui vai ser o nosso jump aqui. Então, ele está pulando. Então, boolean jumping é igual a false. Beleza. Então podem ver que a gente tem mais uma variável ali e a gente tem que saber o seguinte, ó. Beleza, quando eu terminei de cair, também lá na Gravity, em gravidade aqui, eu tenho que dizer o seguinte, ó. Jumping é igual a false, porque agora eu posso caminhar novamente porque eu já estou no chão, tá? Beleza, então vamos voltar aqui para o nosso jump, agora vamos começar a implementar ele, né? Porque isso aqui também vai ser legal. Então, if, se ele está pulando, eu não posso pular no céu. Então, jumping, se ele está pulando, return. Não adianta eu querer pular enquanto ele está pulando, tá? Eu não posso dar 2 pulinhos, pelo menos essa é a minha física que eu decidi aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Jumping é igual a true. Ah, eu já vou fazer o seguinte, já vou colocar o sonzinho. Eu já dei um load lá no meu game, né?
ponto play. Já vou colocar o somzinho aqui, beleza. Eu digo que jumping é igual a true. Eu faço que a ação agora, action, para representar o meu personagem, vai ser igual a jump, beleza? E eu coloco um translate no meu personagem. Então vamos lá, sprite.translate em y. E eu vou pular, por exemplo, 10 para cima. E outra coisa, eu vou alterar o meu vetor. Eu vou colocar uma força no meu vetor, né, negativo. Então, que é para cima. Vector, certo? É igual a menos 15, beleza? Então, coloquei uma força aqui no meu personagem, certo? Colocando para ele ir para cima, né, que é o menos 15, ok? Que é... Beleza, agora eu vou fazer a ação de pular. Então, o que, que eu faço? Agora que eu já implementei aqui a minha ação de pular, basta eu colocar aqui, ó, beleza, então tá aqui, ó, left, right, etc, né? Agora eu vou colocar, só que eu não vou colocar aqui mesmo, eu vou colocar embaixo, if, direct, desculpa, if, ah não, peraí, isso aqui não é no move, desculpa, porque isso é a ação do personagem meu, especificamente, que eu estou implementando ali. Então é aqui, if gdx.input is just keypress input.case.up, que é teclinha para cima, eu dou um jump. Vamos ver se está tudo certo aqui. Ó, tá aqui. Ó, beleza, pessoal? Olha só. Agora tem o esquema da gravidade, ele tem a... Olha só como ficou bem mais legalzinha essa animação aqui, né? Então eu tenho vários passos de animação, né? Ó, meu personagem não sai mais porque eu tenho a colisão lateral aqui para verificar se ele pode sair do ambiente, né? Ok? E aqui, ó, ele não vai dar 2 pulos aqui. É claro, eu vou dizer, professor, eu quero que ele pule mais alto. Ah, beleza, então vamos alterar aqui a força do pulo. Onde que a gente faz? Lá no jump. Inclusive, a gente pode criar uma constante ou uma variável aqui. Vamos colocar aqui, em vez de 15, vamos colocar 20. Tá? E eu vou dar um play aqui, uma execução. Ó, pode ver que ele, o meu personagem pulou bem mais alto aqui, ó. É claro, ó, por exemplo, no ar eu posso mover ele para os lados, assim, mas é a lógica aqui do meu joguinho. Vários joguinhos têm esse tipo de lógica também, né? Beleza? Mas já está funcionando, certo? Ok, pessoal? Então, o que, que a gente fez aqui, né? Nesse exemplo aqui? Então, a gente criou um personagem, a gente colocou um cenário, a gente criou um personagem, colocou nesse cenário um elemento de colisão aqui que a gente, por cor, né, que é bastante utilizado. Eu coloquei uma animação de caminhar nesse personagem, coloquei um esquema de pulo aqui, certo? Né, pro meu personagem, ok? E o somzinho, ó, deu algum erro aqui, né? Em algum momento aqui deu algum erro que eu devo ter feito algum cálculo errado, né? Então eu tenho que verificar. Mas beleza, o joguinho já está pronto. Eu acho que o código lá da página está funcionando um pouco melhor, porque alguma coisa eu passei por cima. Mas vocês podem perceber, né? Então isso aqui ficou um código enxuto, tem só 2 classes. Né? Então, o nosso Hector aqui é um pouco mais complexo, mas eu poderia simplesmente, beleza, eu quero mais de um personagem, né, no nosso ambiente e, por exemplo, beleza, vamos supor que eu queira criar um outro personagem, né, no nosso ambiente. Também dá. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo um outro sprite sheet aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Passa pessoal, beleza. Deixa eu ver, pegar aqui nos meus devs. Legendary. Pegar aqui. Imagens.
personagens, GUP. Ó, podem ver que eu tenho os meus sprite sheets aqui, né? Eu tenho esse GUP aqui, né? Que eu posso utilizar ele também, né? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Propriedades. Esse cara aqui tem 1000 por 635, é que nem o nosso outro lá, né? Que a gente tem. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou usar também, certo? Então, deixa eu copiar esse cara aqui. Vamos trazer lá para o nosso jogo. Tá aqui. Peraí que não copiou. Meu Ctrl+C, Ctrl+V tá meio ruim. Copiar, colar. Ok. Então tá aqui o GUP. Beleza. Que foi um desenho que eu fiz também, né? Então esse aqui, ó, propriedades. Esse aqui tá imagem aqui, 1024 por 1024. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui. Só que deixa eu pegar aqui as nossas informações, ver se eles estão compatíveis aqui com o nosso jogo, porque senão a gente acaba não fazendo de forma correta, né? Então a gente precisa dessa informação aqui. Então, por exemplo, aquele é o sprite sheet original, tá aqui. Então, ó, 680 por 1000. E esse aqui, propriedade, 635 por 1000. Então, aqui a gente vai ter que fazer o cálculo, beleza, pessoal? Então, como é que a gente faz o cálculo? Então, deixa eu pegar aqui só um documento texto. Eu vou colocar o seguinte, tá? Então, 635 por 1000. Ok. E eu faço o seguinte. 1000, é claro que o nosso personagem ele vai ter 100, né? O nosso personagem em si vai ter 100, o tamanho dele. Calculadora. Então, aqui é a nossa calculadora. Beleza? Eu faço o seguinte, ó, 635 dividido por quantas animações mesmo? 8, né? 635 por 8 deu 79,375. Pode ver que ele não ficou exato, tá, pessoal? Então, o que eu posso fazer? Eu posso modificar a minha imagem ali também. Vamos fazer o seguinte, eu posso deixar ela do mesmo tamanho aqui que a minha imagem da Midori, que é o seguinte, é 680. Isso vai facilitar para mim, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou abrir esse cara aqui. Abrir com outro aplicativo. Eu vou abrir com o GIMP, certo? E eu faço o seguinte, ó. Imagem, redimensionar imagem, ok. Eu vou colocar aqui, ó, tá 635. Eu vou tirar isso aqui para poder deformar. Vai ser. Nossa, minha memória tá péssima. Quanto que é? Isso, 680 por 1000. Beleza? Aqui, ó. 680 por 1000. Ok? Então eu redimensiono. Beleza, agora a nossa imagem o nosso sprite sheet está igual lá ao do Midori, e isso vai facilitar para a gente. Agora eu vou criar a nossa textura de 1024 para 1024. Eu já sei que o meu sprite sheet é daquele mesmo tamanho. Aí eu venho aqui e vou fazer o seguinte. Então vamos lá. Aqui, tamanho da tela de pintura que eu vou fazer, ó, aqui tá 680 por 1000. Eu vou colocar 1024 por 1024, ok? Beleza. E aí esse cara eu arrasto bem para o canto inferior esquerdo aqui, que nem a gente fez o outro lá. Eu dou um redimensionar, pode ver que ficou desse tamanho, e eu exporto lá para minha própria imagem que eu já tinha criado aqui do GUP. E eu posso fechar isso aqui. Eu descarto, porque não vai ser no formato do GIMP que eu vou trabalhar. Então tá aqui. Isso aqui eu posso fechar, porque vai ser o mesmo tamanho, mesma forma. Fechar sem salvar. Ok? E tá aqui, ó. Eu tenho o GUP, que é do mesmo tamanho de Midori, tá? Beleza? Aí, joia. Beleza, então, professor. Tu vai querer criar um outro personagem, né? Sim, vou criar um outro personagem. Então, que nem a gente fez lá no jogo da última aula, eu vou vir aqui, vou criar aqui, ó. Nova classe, Midori.
Midori, certo? Midori já existe, mas eu vou tirar ela do Actor. Então, extends Actor, ok, né? Então, eu dou um Alt Enter aqui para colocar o constructor. E eu faço o seguinte, né? Então, lembram que eu tenho um execute? Agora, eu tenho que voltar aqui para o meu game e dizer o seguinte, beleza, então eu quero colocar aqui um execute. Não é no game, desculpa, é no actor. Vamos colocar o actor aqui, porque daí eu me encontro melhor. Então, eu tenho run, eu tenho o void execute, que esse cara aqui, ele é to implement. Para implementar, e aí eu chamo esse cara aqui, ó, execute, beleza? E esse código que eu tenho aqui, tá, é o execute da Midori, né? Então eu venho aqui, eu vou recortar esse cara aqui, e eu coloco na Midori. Então, arroba aqui, override execute, Ctrl V. Então esse execute aqui é apenas da Midori. Beleza? Então ele vai usar o move, o jump, etc, etc, né? Da Midori. O resto eu mantenho a mesma coisa. Pode ver que o move está aqui e eu vou reutilizar ele, né? Aí você chega, beleza, professor. Então tá, lá no My Game, lá você tem a Midori, né? Então agora, em vez de ter um actor, posso ter uma lista de actors, list, né, de actor. Vamos dar um Alt Enter aqui. É igual a new array list. Isso aqui não precisa, tá? Então o Java atual não precisa colocar. Beleza. Tem aqui a minha lista de atores. Aí o que eu vou fazer? Em vez de colocar ele aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Actors.add, ok? Eu coloco, em vez de um ator, Midori, certo? Eu coloquei a minha Midori aqui na minha lista de atores, certo? Lembrando que agora eu vou fazer um for each aqui para executar todos os meus atores. Então, ó, for actor, dois pontos, actors. Tá aqui, ó, actor run. E a mesma coisa do draw aqui, ó. Um for each. Vamos lá. For actor, dois pontos, actors, actor draw. Beleza, então tá aqui, ó. Certo? E agora, é claro, eu vou ter uma outra textura que eu vou precisar ler, que é do meu grupo. Beleza? Vou ler ela aqui, então vamos lá. Group é igual a new texture group.png. Beleza. E aí agora, vamos ver primeiro de tudo se isso aqui está funcionando, se não houve algum bug que eu preciso consertar. Ok, tá aqui, ó. Ok, né? Eu acho que esse jump está muito alto, então eu vou diminuir ele. Então, tá. Então é isso, eu vou fazer na ação aqui do nosso ator. Então, cadê o jump? Jump, vamos deixar o 15 mesmo, que já estava bom. Ok? Beleza. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Então eu já tenho aqui o meu actor aqui, a minha Midori, e eu vou criar o meu actor que vai ser o Goop. Então, Goop vai ser uma classe que dá um extends em actor, ok. Dou Alt Enter aqui para colocar o constructor, beleza. E agora eu reimplemento o execute. Então, override, execute, tá? E agora eu começo a colocar a ação. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu Goop para ele ficar indo escolhendo aleatoriamente entre ir para a direita, ir para a esquerda e dar o jump, certo? Só que ele só vai dar o jump se ele não estiver dando jump, certo? Mas isso, o próprio jump faz isso para mim também. Ele já testa. Se ele estiver pulando, ele não vai dar um jump,
ok? Então ele vai ficar indo para a direita e para a esquerda e de vez em quando ele vai dar um jump. Ok, então vamos lá. Então eu vou precisar de um random aqui. Esse random eu posso inicializar ele mesmo aqui. Então random, opa, desculpa. Vamos criar ele como atributo aqui no jogo principal, né? Beleza? Então eu criei aqui um random. Ok. Direita e esquerda é 0 e 1. Então é um random de 2 só, né? Então tá aqui, ó. Vamos pegar o Hector. Right e left aqui é 0 e 1. Então isso aqui é fácil. Então a gente pega um random ali bem simples, né? Só que eu vou precisar fazer o seguinte, eu não vou fazer isso direto, eu vou fazer um contador aqui, que também vai ter um random, assim, a cada tantos passos ele vai dar um pulo, ou a cada tantos passos ele vai mudar a direção. Então vamos fazer aqui, ó, int counter direction é igual a 0. Int max direction é igual a 20. Vamos colocar aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o jump. Int counter jump é igual a 0. Int counter, max jump é igual a, vamos colocar como um outro número aqui, vamos colocar como um 15, tá? Beleza, mas depois, de vez em quando aqui, eu vou reinicializar esses caras aqui, tá? Então vamos lá. If a gente tem que somar, né? Então vamos lá. Counter direction mais, beleza? If counter direction maior do que max direction, ok? Então deu a quantidade de passos que eu queria dar, etc. Agora eu vou alterar aleatoriamente, ok? Int direction é igual a hand ponto next. Peraí. É game, né? Peraí. Game.hand.next. Next int de 2. Beleza, então eu vou pegar aleatoriamente, tá? E outra coisa, eu vou mudar a quantidade de passos também aleatoriamente. Então, max direction. Então, a quantidade de passos aqui vai ser igual a 5 mais rand, então, game.rand.max. Desculpa. Next int. Sei lá, vamos colocar aqui entre uns 25 aqui, tá? Depois a gente pode mudar isso aqui também. E aí a gente reseta o counter direction, certo? Counter direction é igual a 0, né? Para começar novamente a contar quantos frames eu vou fazer isso. A mesma coisa aqui eu faço para o jump. Então, por exemplo, counter jump mais if counter jump maior do que max jump. Pode ver que eu uso muito esses counter e max, tá, pessoal? Porque isso aqui vai dizer o seguinte, para mim não ter que fazer as coisas a cada animação, então eu vou mudar a cada 20 passos, etc. Senão vai ficar um joguinho muito ágil, assim, a gente não consegue dar conta, né? Mas, sei lá, pode ser questão de design do jogo, né? Então, vamos lá. Quando é isso aqui, eu dou um jump, né? E aí, esse jump, peraí, eu reseto o counter. Counter jump, ok, é igual a 0. Counter jump é igual a 0. E o max jump é igual a rand. Vamos colocar também aqui uns 5 mais. Tá horrível. Ok, 5 mais game.rand.nextInt de, sei lá, 20 também. Beleza, tá aleatório aqui.
E é claro, só que observem que eu quero que o meu personagem continue caminhando, certo? Então, se ele não estiver pulando, eu quero que ele mova. Vamos lá, move direction. Então, ele tem a própria direção dele. Pode ver que agora eu estou reutilizando o move. Por isso que eu criei uma função lá, porque esse move já tem uma física inclusa dentro, né? Então, eu já uso aquela própria física, tem a física da gravidade do meu execute, então, que está lá no run. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, ok? Então, vamos criar um novo personagem no nosso jogo, que vai ser um Goop. Vou colocar ele em outra posição. Eu só vou copiar e colar isso aqui, só mudo o que eu preciso, tá? Vamos ver aqui, que vai ser um New Goop, certo? O New Goop, eu vou pegar a textura Goop, ok? E a posição que eu vou colocar X aqui, por exemplo, 500, ok? E, sei lá, pode ser no 200 também, que ele vai cair, etc. Vamos ver se isso aqui vai funcionar ou vai dar algum erro. Ó, eu me perdi aqui, eu não achei o meu Goop. Vamos ver o que aconteceu aqui. 24, 600, 100, ok, vamos ver. Mas ele estava caindo lá. Tem o Goop, ok. Vamos ver novamente aqui. Ó, aconteceu alguma coisa aqui que ele deve estar usando uma animação errada aqui. Vamos ver o que se não é por causa desse direction. Tá. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, tá? Aqui eu vou ter que verificar. Eu vou dar um system out aqui para mim verificar o que ele está usando como direção, tá? Então, vamos ver. É para a gente ver uns logs aqui. Vamos ver se eu... Ó, ele está na direção 1, 0, ok. Então, até por enquanto tá ok. Vamos ver o passo de animação. Step. Vamos ver o que ele está usando. Isso aqui, eu faço debug assim de jogo, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Ó, ele está com passo 22, 23, ó. Pode ver que alguma coisa aconteceu aqui, ele não está seguindo o esquema do nosso passo de animação. Ah, é claro. Eu peguei o passo de animação e joguei lá no Midori. Então pode ver que isso prejudicou aqui o meu personagem. Esse passo de animação, isso aqui faz parte da física lá. Isso tem que estar em Hector, certo? E esse passo de animação aqui, eu vou colocar aqui, inclusive, antes do execute. Tá aqui, ó. Certo? Então pode ver que faltou isso ali. Então, porque ele estava pegando os passos de animações que não existe um recorte de onde não existe. Agora sim, vamos lá. Agora sim, ó. Pode ver que tá bem maluquinho ali o meu Goop. Né? Tá com uns bugzinhos, tá, pessoal? Beleza, Ricardo. Eu ouvi aqui. Ok. Tá, pessoal? Então tá com uns bugzinhos, claro, etc. Mas já tá funcionando bastante. Aí tem que verificar algumas lógicas. Então eu peguei aquele código lá que eu mostrei para vocês, eu me baseei nele, né? Mas eu fiz algumas modificações aqui para colocar um outro personagem, né? Para mostrar funcionando, etc. Daria para fazer um esquema de ataque, ó. Por exemplo, ó, aqui tem um bugzinho ali que o meu personagem parou de ele, ele acha que está caindo. Deve ter algum bugzinho ali que a gente tem que ver ainda, certo? Mas eu não vou dar sequência nesse bug, depois eu faço uma análise, vocês podem analisar o código, sei que eu vou compartilhar com vocês lá na página o que eu fiz hoje na aula e tal, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Disso aqui que a gente fez. Certo? Não foi lá grande coisa, mas já dá para fazer um Mario aqui, ou tipo, como que é o nome daquele? Aquele que era o primeiro Mario, né? Que tinha o Donkey Kong, por exemplo. Já dá para fazer algumas coisinhas aqui brincando e tal. Tem os outros códigos lá que tem na minha página também que vocês podem utilizar para fazer outros elementos, né? Fazer outras criações de games e tal, né? Então podem ver que a gente já tem algumas coisinhas aqui já funcionando.
Beleza, pessoal? Então eu vou fechar aqui o meu compartilhamento, vou passar uma atividade então para vocês.